Arthur, falando em zebra, tem um time que vai ter um jogo perigoso essa semana. Perigoso, hein? Jogou no final de semana passado e venceu, que é o Vasco da Gama. Vasco da Gama. Que está se encontrando na temporada, o Vasco de Ramon Dias, com o mago Payet. Tá jogando bola, hein? Dominando o campo, cara. O Payet tá destruindo aqui no futebol brasileiro. Finalmente pegou o ritmo. Sim. Cara, o Vasco vence tranquilo, entre aspas, em Volta Redonda, mas fez um bom jogo, cara. O Vasco fez uma boa partida, criou muitas chances. É impressionante a quantidade de vezes que o Payet deixa os jogadores do Vasco na cara do gol. Vou te falar. Principalmente o David. Eu ia falar isso agora, irmão. A quantidade de vezes que o David aparece na cara do gol e perde é coisa de maluco. É de deixar o torcedor louco, irmão. Não dá pra entender isso. É coisa de maluco. O Vasco vence, só que, Arthur, tem problema aí pro Vasco que enfrenta o Marcílio Dias, na Copa do Brasil. Eu vou pegar aqui o horário certinho pra galera. Se eu não me engano, é amanhã, hein? Isso, amanhã, dia 27 de fevereiro. Acho que é às 9h30? Às 9h30 da noite, o Marcílio Dias do Paraná, se eu não me engano. E... Abraço pra torcida não, Santa Catarina, porra. Santa Catarina. Tá bom. Cara, e aí tem o Payet, craque do time. Só que tem um problema, né, Arthur? O Payet está doente, cara. Tá doente. Apresentou um quadro gripal aí, deve estar com uma virose, esses vírus malucos que estão assombrando o Rio de Janeiro. E, cara, é um desfalque importante e que fica um jogo perigoso, você acha? Ou você acha que o Vasco ainda é favorito sem o Payet contra o Marcílio Dias? Não, cara, eu vou te falar, esse jogo do Vasco contra o Volta Redonda, ele não foi o time que a gente estava acostumado a ver nos últimos jogos, né? Que era um time bem intenso, com uma gana, enfim, durante os 90 minutos. Foi um time que até sofreu em alguns momentos, tá? O Léo Jardim teve que trabalhar bastante, tanto que, se eu não me engano, Volta Redonda termina com 20 finalizações e o Vasco termina com 12. Só que aí é o que acontece, o Vasco vence e ganha uma injeção de moral, a mesma coisa que eu falei sobre o Botafogo, ganha esse ânimo a mais, essa confiança para enfrentar o Marcílio Dias, que é um time consideravelmente inferior em relação ao Vasco. E eu acho que isso é importante, Elef, principalmente para o Vasco na Copa do Brasil, porque foi uma competição que virou um trauma ano passado. Porque o Vasco foi eliminado ano passado para o ABC e talvez em 2024 a Copa do Brasil seja o título mais acessível para o time, tirando o campeonato estadual. Porque eu não sei se o Vasco tem força para brigar até a reta final do Campeonato Brasileiro, mas a Copa do Brasil, como é um campeonato mata-mata, o Vasco tem mais chances. E aí, eu separei 2 pontos interessantes aqui para falar sobre o Vasco, que um deles é o Payet, obviamente. O esquema do Ramon beneficia muito o francês, porque dá muita liberdade para o Payet reger o time do Vasco tal qual um verdadeiro maestro. Ele faz isso muito bem. E é o que você falou, é só ver a quantidade de chances que ele dá para o time do Vasco, seja vindo por dentro ou então pela lateral do campo. É um cara muito, muito, muito completo. Eu acho que o Ramon Dias tem que fazer mais ou menos o que o Diniz faz com o Ganso no Fluminense. E aí eu não tô falando aqui de característica ou de posição em campo, mas de fazer o Vasco funcionar ao redor do Payet para que a bola sempre esteja passando por ele. Nem que seja para ele pegar a bola e tocar de lado. O Payet sempre tem que ser acionado, porque a movimentação dele, a capacidade dele de achar passe e quebrar a linha é uma coisa surreal. E a outra coisa que eu achei, que eu gostei muito do Vasco, que aí envolve o Payet indiretamente, mas não tanto, foi a movimentação dos jogadores, cara. Teve um lance que o zagueiro Léo subiu, driblou, se movimentou bastante, criou. O Galdames, o jogador do Maurício, apareceu muito na área para dar opção ofensiva. Então, cara, é um time que tem bastante coisa a oferecer, tá? Mesmo em seus dias ruins, como foi contra o Volta Redonda, que não foi uma partida primorosa, mas até nos dias ruins, quando tem que recorrer à bola aérea, por exemplo. É um time que não cruza só desesperadamente, mas até o cruzamento do Vasco sai com propósito, porque você tem Piton e Payet, que são exímios cruzadores. Então, cara, eu acho que ainda chega como favorito contra o Marcílio Dias. É um Vasco que tá se encontrando, chega com uma sequência de 5 jogos sem perder, se eu não me engano. Então, cara, acho que vai passar tranquilo, acho que não vai ter problema, não. E a galera aqui no chat reitera o seguinte, Arthur. O Guilherme Feitosa vem com 3-0 pro gigante Marcílio. E aí o Arthur Xavier traz informações. Sim. Marcílio Dias ganhou do Criciúma, Figueirense e Chapecoense nesse mês. Olha aí, olho do Marcílio Dias, né? E aí, Guilherme Feitosa, com 3 gols do craque William Henrique. Pô, cara, eu acho que você pesquisou no Google. Agora, os jogadores do Marcílio Dias. Tá de sacanagem. É o Marcílio Dias. Mas o Vasco tem tudo para passar, cara, mesmo sem o Payet. Eu acho que sem o Payet o Vasco vai ter mais dificuldade.
Você vai perder muito dessa criação do time. O homem ali, o cérebro pensante do time que tem sido o Payet, caindo pela esquerda, caindo pelo meio, sempre nos cruzamentos, bola parada, vai perder muito nisso. Só que vai ter que contar muito com um dia de um Verratti inspirado, um Vitão inspirado, talvez ali um Galdames como elemento surpresa chegando no ataque, ou um Zé Gabriel como aconteceu com Volta Redonda. Eu acho que o Vasco vai apostar nas suas principais armas, sabe? Eu acho que não tem para onde fugir e tomar cuidado com a zebra da Copa do Brasil, que já fez estrago aí, Cruzeiro, Coritiba, essa temporada, já caíram aí na primeira fase. Lembrando que o Vasco pode empatar fora de casa, que já se garante. Então, assim, o Marcelo Dias tem que escalar um morro muito maior, que tem que só vencer, interessa para eles. O Vasco com o empate já fica satisfeito e se classifica, entendeu? Mas vamos ver, cara, vamos ver. Esse comentário aqui é doideira, tá? Acompanham há anos. Campeão estadual em 63 e vice em 60 e 62. Sou muito fã dessa gigante equipe. E o Arthur coloca, vai passar no empate. Mas, LF, eu quero te fazer uma pergunta, irmão. Claro. A gente tá aqui falando muito sobre o impacto do Payet e como o Payet vai impactar negativamente no Vasco pela sua ausência. Mas hoje, Payet é o melhor jogador do futebol carioca, na sua opinião? Porque rolou essa resenha no Twitter essa semana que o Payet, desde Clarence Seedorf, é o melhor jogador que já atuou no futebol brasileiro. Eu vou fazer igual aquele meme que tem, que eles botam a imagem do VSR, que bota assim, mas pela história ou pelo momento? Já viu esse meme? O VSR é o rei de falar. Ele é o rei disso. Cara, olha só, eu acho que o Payet é um dos melhores jogadores de futebol carioca. O melhor, eu acho muito forte você dizer isso, porque você pegar um recorte do Fluminense atual campeão da Libertadores e atual campeão carioca, conta com John Arias no seu plantel, conta com Keno, Germancano, John Kennedy, Renato Augusto, é um time muito forte. O Flamengo no seu elenco tem a Arrascaeta, que para mim é o melhor jogador do futebol brasileiro há uns 4 anos brincando. Tem De La Cruz, que é um jogador ali que a gente vai falar daqui a pouco. Foi tem citado. Pedro. A galera citou. O Botafogo tem bons jogadores também, mas eu acho que pelo momento o Payet tá jogando melhor que todos eles. Incha. Eu acho que o Payet, cara, é um dos melhores do futebol carioca atualmente. Sim. Eu acho que ele pode oferecer muito mais ainda. Eu acho que ele tá se encontrando, tá ficando bem fisicamente. Eu acho que ele pode melhorar esse lance físico ainda. Eu acho que ele não tá na sua forma de 100% ainda. Eu acho que quando isso acontecer, deve ser lá pro auge do Brasileirão, ele vai estar voando, na minha opinião. E eu acho que o Vasco precisa colocar mais peças ali ao lado dele à altura. Acho que não sei até quando o Vasco pensa em analisar essa janela, mas acho que pode melhorar isso para ter jogadores à disposição dele para as jogadas dele encaixarem, sabe? Mas assim, é um dos melhores sim jogadores do campeonato. O melhor, eu acho que só no final do campeonato a gente pode dizer, mas acho bem difícil. Por exemplo, eu vou dar uma opinião aqui impopular, tá? Fala. Popular. Eu acho que para esse campeonato carioca, por exemplo, o Payet tá entregando mais pro Vasco que o Arrascaeta no Flamengo. Para esse campeonato carioca. Mas eu te faço a pergunta. Tá sendo mais importante, no caso. Mas aí você não acha... O Flamengo tem mais peças. Isso que eu ia falar. O Flamengo tem mais peças para serem principais do time. O Payet carrega muito esse peso nas costas, então isso conta muito, sabe? E aqui o comentário da galera, ó. Tietê tá jogando beach tênis. Cara, esse daqui é loucura. O melhor é o Haaland do estadual, Lele. Caio, você tá demais hoje, hein, Caio? O Caio hoje tá demais, cara. E o Guilherme coloca, o melhor jogador do Carioca é o monstro Carlinhos do poderoso Nova Iguaçu. Bom Nova Iguaçu, tá? Bom. O bom Nova Iguaçu. Cara, mas eu concordo com você. Não acho que seja o melhor. Tá entre os melhores, talvez entre os 5 melhores. Mas eu acho que é isso. Do futebol carioca, acho que sim. Dos 5 melhores, acho que sim. Tá no top 50 maiores rappers da história. Cara, quer contar essa resenha? Cara, conta aí. Não, vou contar, olha só. Pra quem não sabe, a gente é um bando de vagabundo sem ter o que fazer. E aí, esses dias no grupo, irmão, que a gente tem, começou uma resenha de tipo assim, a gente tava mandando música antiga, pá. Aí o LF mandou uma música do Haikais. Eu falei assim, entrou numa discussão de Spinard, eu falei, LF, não existem
não existe um mundo onde o Spinardi é um dos 50 melhores rappers da história do Brasil. Aí o LF falou assim, irmão, eu te garanto que o Spinardi é um dos 50 melhores. E aí a gente chegou na ideia, tipo assim, pô, vamos entrar no Discord hoje pra ver quais os 50 melhores. Só que, tipo assim, a gente cometeu crimes, irmão. A gente cometeu crimes. Quer falar o nome que entrou no top 50? Cara, olha só. O famoso Diego Tug. A gente botou Diego Tug entre os 50 melhores. Mas, cara, olha só. Muita gente pode julgar a gente, só que a gente usou nossos critérios de avaliação pra estar nessa lista, com o impacto na história da cena do rap. Principalmente no rap carioca, irmão. Que a gente é do Rio. Carioca. O movimento bonde da Stronda no seu auge foi muito grande no Rio de Janeiro. Pra quem gosta de resenhas como essa, possa ser que daqui a alguns meses vocês encontrem isso comigo e com o Arthur por aí na internet, né? Mas vamos deixar... Deixa quieto. Deixar no ar, deixa no ar. Deixa quieto. Mas talvez um projeto saindo, LF, do forno? Pô, não sei, um projeto sobre música. E olha o Arthur Xavier. Diego Tug tá no top 10. Cara, o Arthur Xavier, o Arthur cometeu muitos crimes, cara. Não cometi crime. Ele foi arrastando nomes, assim, de rappers que só ele gosta. Só eu gosto, não. Deixa eu falar uma parada. Pra, tipo, top 10 e tal. Não, deixa eu falar uma parada. Mas isso aí, o Arthur Xavier, tipo assim, a gente não ficou julgando só a qualidade dos MCs. Perfeito, é tudo. Não ia ter graça. A gente julgou tudo, assim. O impacto que teve na cena, hits e tudo mais. Pô, tô fechado. Eu queria colocar o Álvaro Mamute. Álvaro Mamute é meu top 5. Meu brother Álvaro Mamute. Um beijo pra ele, irmão. Pô, você não mandou aquele corte pra ele, você manda agora. Não mandei. Álvaro Mamute, você é top 5 maiores MCs da história do rap nacional. Da história. Todo mundo aqui conhece Álvaro Mamute. Todo mundo. Quem não conhece é maluco. Mas vou falar uma parada. O LF reclamou comigo porque eu botei o Djonga no top 10, porque eu botei o Kamal e o Rashid no top 15, pô. Pô, calma aí, pô. Cara, assim... Pô, tá louco, pô, desculpa. E a gente falar isso tudo enquanto o Paê tá na tela me pega um pouco, tá? Que é meio aleatório, né? Mas enfim. Mais atrocidade, mas tudo bem. Mas enfim, pra quem gosta dessa resenha, LF, talvez no futuro apareça alguma coisa. Não vamos dar certeza aqui também, que senão o nego vai cobrar. O nego vai ficar puto. Mas, ó, qual que é o próximo assunto, meu irmão? Não, vamos deixar os palpites aí, pô. É verdade. Palpite, esquecido. 3-0 Vasco. Cara, 1-0. 1-0? Você acha que vai ser estourado? Não, eu quero descer pra 2-0. 3-0 eu me equivoquei. Acho que vai ser 2-0. 2-0. Mas, vai ser 1-0. Gol de... Zé Gabriel. Não. Vai ser gol de Berrete. Berrete, né? Padrão. Ó, aqui, ó. 3-2 Marcilhão. Pô, vocês estão malucos. E o Arthur Xavier coloca 1-1. Acho que vai passar no empate, irmão. Tá louco, velho. Eu tenho pena de Vini Sampaio desse jogo, tá? Cara, o Vini Sampaio, ele já deve estar maluco.